vocês agora. Ok. Eu queria falar com vocês agora sobre como vocês veem a comunidade de vocês sendo representada dentro das notícias. Alguém pode me falar um exemplo? Vocês podem citar alguma notícia recente do bairro, da cidade de vocês, e como vocês veem que essa representação acontece? Alguém tem um exemplo para me dar? Boa noite, eu sou a Lauren, acabei entrando um pouquinho atrasada, porque eu tive um contratempo. Mas sobre notícias assim, acho que não vou nem falar de uma recente, mas de forma geral, acredito que a notícia representa muita gente com esses termos pejorativos de é bandido, é meliante, né? Usam bastante. É, sempre nesse estereótipo, né, de gente ruim, entre aspas. A gente tem mesmo essa questão de estereótipo, né? Não somente na questão dos noticiários, mas na mídia em geral. Mas falando do conceito de notícias, é exatamente isso. Né? Infelizmente, a retratação que é feita a nossa retratação que é feita como indivíduos periféricos é muito diferente de uma retratação de alguém que mora em um local mais centralizado, alguém que é de classe média alta, né? Em primeiro momento, nós nunca temos a possibilidade de sermos considerados como suspeitos de nada, ou como... não há um campo em que a gente não seja visto como alguém que a gente já é punibilizado a partir do momento da narrativa, né? Muitas vezes em noticiários em que exibem algo relativo a crime, o sujeito, se ele for uma pessoa negra periférica, ele sempre vai ser tido como o assassino ou a pessoa que fez, sendo que quando se trata de alguém de uma classe média alta, ela vai ser tida como suspeita. Ou muitas vezes nem chega a ser colocado como suspeito, né? Fala o estudante de medicina. E na maioria das vezes são pessoas que a gente sabe que estavam cometendo já as infrações, mas eles nunca são suspeitos. A questão da suspeição vem depois, né? Mas alguém Sim. tem algum Bom, vai ser eu. Boa noite, meu nome é Rayane. Eu também entrei um pouquinho atrasada, mas enfim. Eu moro no Malvinas e a gente mora de frente com o aeroporto, né? E esses tempos atrás teve a retomada de posse, né? Assim, um pouquinho mais para trás do Malvinas, é, é uma área que era do aeroporto mesmo. E daí, do nada, o aeroporto decidiu retomar essa área, né? Então, chamaram o batalhão de polícia, chamaram todo mundo, tipo, esses moradores foram tratados como lixo, sabe? Nem sequer, tipo, deram um auxílio pros moradores e, tipo, expulsaram todo mundo de lá e o aeroporto conseguiu, né? Ficar com a área de volta em posse. Dentro dessa questão, a gente também tem uma certa vulnerabilidade, né? Imagina só, você, como alguém que já está há um certo tempo ali, tem toda uma história, toda uma vivência, e simplesmente, de um dia para a noite, essa vivência toda desaparece, você tem que se mudar, sem ter a possibilidade de ser escutado, né? Só um minutinho que eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, depois a Professora, posso só dar um exemplo? Eu lembrei de um exemplo, dois pode. exemplos no caso, né? Teve um que foi algum tempinho atrás, que foi os estudantes fazendo uma manifestação, inclusive contra um novo Enem, novo ensino médio, e foram recebidos com bala, né? Bala de borracha, spray de pimenta e tudo mais. E recentemente a prisão do MC Pose, né? Depois que ele foi liberado,
os fãs dele foram recebidos dessa forma também, né? Tipo, recebendo tiros também e tudo mais, sendo que eles só estavam celebrando que ele foi solto, né? E quando é outros casos, a gente vê que não ocorre esse tipo de coisa, né? Um dos exemplos é aquele evento que aconteceu em janeiro, fevereiro, não lembro, não me recordo, mas dos bolsonaristas, né, lá na, em Brasília e tudo mais. O Uhum. tratamento foi totalmente diferente. E ali tinha vários seguranças, vários policiais, só que a reação foi totalmente outra, né? Então Sim, acaba sendo uma situação de dois pesos e duas medidas, né? E como essas situações elas são veiculadas também, porque principalmente nesse quesito em que a gente trata de cenários fala de pessoas marginalizadas, que elas de algum modo têm alguma referência, se tornam referência, né? Ou de música, ou por visibilidade, ou por algo assim. Nos mostra que, mesmo que você tenha um certo valor econômico, mesmo que você consiga uma notoriedade, mesmo que você seja um diferencial em algum quesito, você ainda não é tratado como uma pessoa respeitosa, né? Sempre vai ter aquele critério de inserir a culpa de algo, culpabilizar você por algo, e as pessoas que estão do seu lado também, né? Como um modo de seria um modo mesmo de um silenciamento cultural, por assim Professora, dizer, dá né? licença. Gente, eu vi aqui que eu vou conseguir. Professora, dá licença, dá uma olhadinha se tá Pode gravando falar. para mim, por favor. Dá uma olhadinha para mim se tá gravando. Aqui para mim tá aparecendo como apareceu aqui gravando, tá? Então Então acho que tá tá bom, tudo ok, obrigada. tá aqui como gravando. Obrigada. Eu vou só ver se eu consigo compartilhar aqui a tela, tá, gente? Um minutinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela agora? tá carregando por enquanto. Agora dá para ver. Agora dá, mas deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela da apresentação ou a minha tela normal? Tá normal do Canva, mostrando tudo. Beleza, então. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Deixa eu passar aqui, porque eu já tinha falado aqui. Aqui é o texto, né, que eu tinha compartilhado com vocês anteriormente. Todos conseguem ver aqui? Sim. Então, eu coloquei algumas fotos, são fotos autorais mesmo, mas mesmo nesse conceito de dizer sobre nós, né? Mesmo quando a gente está na multidão, mesmo quando a gente está em alguns eventos, qual é a ligação entre o conceito de nós e a comunicação, né? Que foi o que eu disse para vocês. Como a gente pode massificar um discurso a partir do momento que a gente se torna um nós, né? Quando, por exemplo, desculpa, eu não vou lembrar a pessoa que me trouxe esse exemplo da retirada dos moradores, né, do local próximo ao aeroporto. Fui eu. Como se... desculpa, qual é o seu nome? Raiane. É que eu tô vendo a minha tela aqui. Então, como a Raiane disse, né, gente, como uma pessoa só falar, uma pessoa só dizer algo, às vezes tem menos sentido, menos efeito do que se todos esses moradores tivessem uma vocalização, né? A gente sabe como é difícil ter esse espaço, e quando a gente se torna esse nós, quando a gente se junta com pessoas que têm o mesmo intuito que nós temos, acaba sendo um pouco mais fácil, né? Principalmente hoje em dia, que a gente tem várias ferramentas para isso. Vou passar aqui o próximo slide. Aqui é um pouquinho sobre mim, mais ou menos o que eu já tinha falado.
Bom, então, é aquele conceito que eu tinha falado com vocês um pouquinho antes também, de como a comunidade como a minha comunidade é representada em notícias, né? Hoje, duas pessoas, elas deram um exemplo aqui. Eu trouxe o exemplo de uma notícia que é bem recente, que 3 pessoas são mortas a tiros em 2 ocorrências diferentes no Capão Redondo, que é a zona sul aqui de São Paulo, e como essa notícia também, ela chega de forma impactante, né? Ela vem com o fundo borrado, obviamente, para ter uma certa censura e não ter uma apresentação de violência na notícia, mas como ela meio que coloca todas as pessoas ali como uma pessoa só, sabe? Ela não, claro que a chamada, ela é curta, então você tem que selecionar muito bem, mas quando você vai dentro das notícias também, é muito difícil que ela se aprofunde em quem era essa vítima, o que essa vítima fazia. Ela traz apenas que foi uma pessoa ali que acabou sendo vítima de ocorrência e acabou. Muitas vezes, infelizmente, não é feito um trabalho de verificação e essa vítima já chega a nós como culpada de algo, né? E às vezes é apenas uma vítima de alguma outra situação, como uma bala perdida, que infelizmente acaba sendo aquela situação que é muito corriqueira, porém que eles não validam como corriqueira, né? Mas alguém gostaria de dar um exemplo de como ver a sua localidade sendo retratada? Gente, é que eu não estou vendo vocês, então aí vocês podem, quem tiver a possibilidade de abrir o microfone e falar, não, então vou continuar aqui então, tá? Bom, e o que é, então, a comunicação popular e comunitária, né? A comunicação popular e comunitária é a voz da própria comunidade, em contraste com a mídia tradicional. Mídia tradicional é o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? TV, internet, são blogs, são jornais online, mas que são canais grandes de notícia, como o G1, a CNN, o SBT, enfim. Essa comunicação, que é a comunicação popular e comunitária, ela permite uma visibilidade, focando em suas necessidades culturais e lutas locais. Por exemplo, o exemplo da retirada dos moradores próximos do aeroporto. Se você for pegar por um ângulo de comunicação comunitária, essa notícia ela vai ser dada a partir da voz dos moradores, certo? De quanto tempo esses moradores estão lá, de como foi feita essa reintegração, se foi uma reintegração que foi feita com prazo, se foi uma reintegração que foi feita com um período para que eles pudessem se adaptar, e muitas vezes, quando a gente vê essa narrativa pelo lado de um grande portal de notícia, a gente vê apenas a notícia nua e crua, de que moradores foram retirados do local, eles, às vezes, dão a possibilidade de ouvir o lado dos moradores, mas não chegam a se aprofundar, e não dentro do viés da importância, né, não considerando a partir desse momento que essas pessoas estão fora do local, que elas moraram há tanto tempo, o que elas precisam, qual é a necessidade delas, né? E isso é uma das coisas que a comunicação popular e comunitária, ela traz essa visão e também o que é importante para aquela comunidade, tá? Vou seguir aqui. Professora, uma questão. E essa comunicação... Pode falar. Então, no caso, Pode falar. esse termo que você usou, tipo, independe do veículo que é usado, né? Como forma de informação. No caso, é quem está dizendo, né? De onde vem as fontes, quem está dizendo, para quem está dizendo, é a intenção, né? Isso, a comunicação comunitária, ela traz muito esse lado de pensar naquilo que esse local ele quer trazer, ele quer falar, né? Quando a gente fala de mídia tradicional, a mídia tradicional, ela vai pegar a notícia e vai dar a notícia. Algumas mídias, elas têm uma diferença em como é o seu tom comunicativo, mas você vai ver muito a notícia dada de uma forma que não
possibilita que aquela comunidade ou que aquelas pessoas, elas falem, que elas tenham a voz delas dentro da notícia. Eles vão noticiar mais de forma o que, quando, quem e como, que não dá uma certa profundidade, né? Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vou seguir aqui então, tá, gente? Aí qualquer coisa vocês podem me falar, tá? Vou compartilhar aqui a tela de novo. Bom, então, a partir de 1998, foi criada uma lei de mídia comunitária para facilitar a criação dessas rádios, né? Na época era muito em alta a questão das rádios, e esses locais em que a comunidade pudesse apresentar temas de interesse, eventos, situações de comércio, serviços, e que pudessem também trazer para a população um entretenimento, né? Música, notícia. Então, é uma lei que instituiu o Serviço de Difusão Comunitária, né? Sancionada em 19 de fevereiro de 98. E essa lei, ela traz um marco legal para o reconhecimento e regulamentação dos rádios e TVs comunitárias no Brasil. Por quê? Antes dessa lei, existiam algumas rádios comunitárias, só que como não era algo que era regulamentado, tinha lá as suas dificuldades sobre como ela poderia fazer os seus comerciais, como se manter no ar também, que é uma certa dificuldade também. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de rádios comunitárias, que é a rádio comunitária Heliópolis, né, que ela tem essa página aqui, e aí vocês podem acessar lá o site. Eu vou só pegar aqui a minha colinha um pouquinho para falar aqui sobre essa rádio, tá? Só um minutinho. No caso, então, essas rádios ainda são... Essa rádio de Heliópolis, ela tem uma comunicação mais voltada para abordar temas locais, né, como eu tinha falado. Cultura, lazer, educação. Ela tem uma história de resistência dentro dessa própria comunidade, que é uma das maiores aqui de São Paulo, que é Heliópolis. E, no caso, também tem essa segunda, que é a Rádio Comunitária Cantareira FM, né? A rádio, ela atua na Zona Norte de São Paulo, e tem uma programação já mais diversificada. Ela tem mais um conceito de música, mais um conceito de manifestações populares, e traz também as notícias que são ali da região, tanto da Serra da Cantareira e dos bairros ali próximos. Então, são 2 locais em que a comunidade ela tem a possibilidade de falar dela e para ela, que é uma coisa que a gente não tem quando a gente fala de rádios de grandes veículos, né? É aquela situação de você poder dizer que no domingo vai ter uma gincana, ou vai ter uma ação social, ou o que está acontecendo. Facilita também em situações em que a gente precisa de uma notícia mais rápida. Por exemplo, algum caso de situação de desaparecimento, né? Isso facilita porque ali está dentro da própria comunidade. Então, passar essas informações vai ser uma coisa mais prática, e a própria comunidade vai ter um cuidado maior, assim, para falar dela para ela mesma, né? Vou seguir aqui. Então, aí a gente volta um pouquinho para falar sobre o que a gente estava tratando, sobre os estereótipos que a comunicação comunitária ela deseja romper, né? Tem esse ponto das matérias que focam também, além de todo o quesito que a gente falou, sobre a culpabilização das pessoas, sobre não fazer as problemáticas de forma correta, de forma aprofundada. Às vezes também não dá o sentido dos 2 lados, né? Trazer mais essa questão da massividade, né? Trazer a notícia pela notícia apenas. E aí também tem o quesito sobre as matérias focarem somente nas faltas. Porque, assim, a gente que vive em comunidade, nós que estamos, né, nessas situações, a gente sabe muito bem que
diante das faltas que há, tanto governamentais como estruturais, as próprias comunidades, elas criam formas de ultrapassar essas faltas. E quando a gente fala de grandes noticiários, quando as problemáticas elas são abordadas, muito dificilmente eles abordam o que a comunidade ali dentro faz para poder resolver. Também tem outros tópicos, né, como o uso da vulnerabilidade como audiência, né, apenas focar naquela falta ali, romantização de situações também, que a gente vê com certa frequência, dizendo como a partir de situações em que a gente não tem acesso a água encanada, a serviços básicos, a pessoa, ela tende a criar uma força, uma resiliência, né? Então, isso seria uma romantização, até porque os direitos básicos, eles teriam que ser realizados, e também um apagamento das individualidades, né? Que é um pouquinho que a gente falou, sobre colocar todas as pessoas em um mesmo, digamos assim, um mesmo bolo, e não possibilitar um olhar mais atento a cada personagem, né? Não trazer essa pessoalidade. Vocês se lembram de algum outro estereótipo, alguma outra situação? Então, vou seguir aqui. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma das notícias. A pesquisa mostra que 17% dos moradores de favela do Rio ficam sem água 2 vezes na semana. Ao decorrer da notícia, são apresentadas apresentada a situação, aliás, mas não diz o que a comunidade ela tende a fazer para poder passar por essa situação de uma forma mais, por assim dizer, para contornar essa situação. Né? Tinha uma outra notícia também que eu queria trazer, mas eu fui acessar hoje e já não estava disponível. Então, eu vou só citar aqui, deixa eu ver aqui, que falava sobre a situação de não ter distribuição de água, já encanada também, que era uma notícia do Valor Econômico, que simplesmente trazia a situação, mas não trazia também esse outro olhar, né? E, então, eu queria saber de vocês, se vocês já consumiram alguma notícia, alguma informação de canais comunitários, e se vocês sabem diferenciar o que é um canal comunitário e o que é uma grande massa. Posso falar? Eu acho que. Não, eu acho não, né? Eu tento consumir bastante coisas que vêm de gente que tem as mesmas vivências que eu. Então, eu não vou saber de nome exatamente todos, né? Mas pelo Instagram, tipo, a mídia do jornalismo negro, essas coisas, conteúdos assim. Coisa até da UNEAFRO também, etc e tal, coisas voltadas mais para, principalmente de outros coletivos, assim, que já são um pouco maiorzinhos, têm uma certa visibilidade, eu tento consumir bastante. Até porque, como você disse mesmo, né, se a gente consumir coisa de forma assim que é muito abrangente, que não justifica, que não traz uma solução, fica muito vago assim. E é ruim até para discussão, porque se a gente for discutir, a gente só vai falar o que já falaram, que são os fatos, mas não vai ver além disso, né? Então vai ficar nessa mesmice de, é isso, não tenho o que fazer. Então eu sempre tento encontrar outros meios de notícias, né, que trazem essa notícia de forma mais abrangente. Ou não de forma mais abrangente, mais aprofundada no caso. Professora, dá licença. Sim. Aceita a Joana aí para mim, por Pode favor. falar. Aceita a Joana aí para mim, Sim. por favor. Prontinho, já aceitei aqui. Obrigada. Imagina. Mais alguém, gente, costuma consumir ou ver algo de notícias mesmo por canais comunitários? Às vezes eu consumo mais esses conteúdos também, assim como a Lauren,
de canais comunitários do meu bairro, né, ou de regiões próximas aqui, porque é importante que a gente do bairro, a gente fique sabendo o que está acontecendo ao redor, ao nosso redor, né, e não somente, por exemplo, em um grande jornal em massa, né, que se eu não me engano, tipo Jornal Nacional, enfim, jornais assim que representam o mundo inteiro, né, porque isso a gente pode pesquisar, enfim, é mais fácil acesso, a gente conseguir ter acesso a esse tipo de conteúdo. Agora, em relação ao nosso próprio bairro, essas coisas ficam um pouquinho mais complicado. Então, é sempre bom a gente estar acessando para a gente poder ver, né, o que está acontecendo, quais são os problemas e a infraestrutura que está faltando. Enfim, eu consumo bastante. Certo. E vocês costumam consumir de que forma? Vocês ainda têm aquela questão de ver apenas no Instagram? Hoje vocês já estão migrando mais para ver questão de notícias já até no TikTok? Como vocês consomem, como vocês lidam com notícia hoje em dia? Porque assim, eu falo hoje em dia, gente, porque eu tenho 29 anos, então é uma coisa diferente, né? Eu ainda tinha a possibilidade de entrar e sair da internet. Para sair da internet era só desligar o computador e acabou a internet. Hoje a gente não tem mais isso na internet, ela está dentro da vida da gente de uma forma muito mesclada, né? Então, eu queria saber de vocês, como vocês têm consumido notícias, por exemplo. Geralmente é mais Um de pelo cada vez. Instagram, né? Eita, desculpa. Geralmente é mais pelo Instagram, né? Porque eu mesmo não acesso o TikTok nem o Twitter, então fica mais no Instagram mesmo. Eu também. A forma principal é o Instagram, mas às vezes que eu uso bastante o YouTube também. Mas são os únicos dois meios. Eu costumo usar o Instagram e o Twitter, né? Porque o Twitter ele é uma rede internacional, então tipo, tem de vários lugares também para poder ser acessado. Mas o Instagram é a página em que é o aplicativo, né, que tem páginas que são referentes ao meu bairro. E lá eu acesso os reels, os vídeos, as notícias. Eu consigo ter acesso também ao chat, né? Tipo, que é os comentários lá, aí o pessoal comenta, às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa num postinho de saúde, ai, tá faltando médico, isso e aquilo, aí o pessoal começa a falar, aí eu vou lá, dou minha opinião também. Enfim, é bem legal. Eu não sei se vocês ainda usam bastante, mas uma coisa que talvez a gente possa assumir também como uma forma de comunicação comunitária são, ou eram, né, porque eu não sei se ainda tem tanta ação assim, os grupos de Facebook de bairro. Tinha uns grupos que eles passavam muita notícia, muita informação sobre questão de acidente, de trânsito, de, de ações sociais também, né? Claro que quando a gente fala de comunicação, a gente tem que ter uma responsabilidade também. Então, fazer um grupo dessa forma é muito proveitoso, mas a gente também tem que ter aquele senso de responsabilidade de como trazer essa notícia. Felipe, falar. Ixi, professora, travou aqui, eu não ouvi. O Felipe levantou a mão. Pode falar. Eu vou só repetir, então. Eu estava falando, Lauri, sobre os grupos, né, de Facebook, que tinham muitos grupos voltados para bairros que também tinham suas notícias por lá. E trazendo também esse quesito de que quando a gente fala de comunicação, a gente tem que ter uma responsabilidade para trazer esses fatos, né? Uma certa apuração desses fatos também, para a gente não repetir os erros que a grande mídia comete, né? De não fazer essa apuração dos fatos. Tentar ao E máximo evitar, possível se ater. e evitar desinformação, né? Sim. Sim, a gente infelizmente está num cenário de desinformação muito grande e como comunicador, esse é um dos pontos principais
faz. Não é apenas trazer a notícia, mas trazer a notícia num olhar correto, adequado, com as informações corretas e que vão agregar, né? Para não espalhar uma desinformação que possa até... Pode falar, Laura. Sobre isso, né, esse tema que a gente está falando, você acha que tem, tipo, que é 100% real essa coisa de que o jornal, principalmente, como é que fala? Neutro? Porque, tipo assim, às vezes, minha mãe principalmente vê bastante televisão, né? Ela sempre deixa na Globo ali, às vezes tá nem assistindo, mas tá sempre deixando ali pra ouvir o jornal e tudo mais. Record também. E, tipo, por mais que eles falam que seja neutro e tudo mais, sempre vem trazendo esses termos que você falou antes, trazendo certos estereótipos e tudo mais. Então, você acha que é certo falar que, tipo, o jornal tem que ser neutro? Ou que é? Então, é que a imparcialidade jornalística, ela é um pouco diferente sobre a questão de trazer estereótipos, porque os estereótipos, eles estão muito centrados em como a gente faz essa comunicação, né? Você trazer deixa eu só admitir que desculpa. Você trazer a imparcialidade do meio jornalístico, ele é extremamente importante, porque o nosso papel como jornalista é noticiar. Ele não pode ter um dos lados. Já a questão de trazer estereótipos é mais um pouco sobre como essa comunicação ela é passada. Se há um cuidado para passar essa comunicação. E esse conceito de trazer esses estereótipos e reforçá-los vem muito da questão do racismo estrutural, por exemplo, e de todas essas diferenças estruturais que a gente tem no Brasil, né? Hoje em dia, a gente entende o quanto é problemático você trazer uma notícia e colocar alguém como já o culpado de determinada situação em que ela é suspeita apenas, né? Ou trazer qualquer estereótipo racial e reforçar esse conceito. A gente sabe que é problemático hoje, diante de todas as conversas que a gente tem hoje no cenário, né? Diante do cenário que a gente tem de um progresso, né? Tanto no campo de comunicação, quanto nos outros campos também. Mas o conceito de imparcialidade, ele é extremamente necessário dentro do jornalismo. Primeiro a Rayane, depois o Andrew. Eu também concordo com a fala da Lauren, porque hoje em dia, né, tipo assim, não existe muito, assim, de jornalismo neutro, porque a maioria você vê, tipo, algum jornalista dando, tipo, uma opinião, mas aí, tipo, é uma opinião disfarçada de preconceito, ou algum estereotipo, tipo, favoritismo, e muitas vezes também de racismo, né? É por isso que as medidas de antirracismo dentro da comunicação, elas são tão importantes. E é por isso também que é tão importante que a gente tenha comunicadores que vêm de diferentes locais, que são de diferentes situações, justamente para que essa comunicação ela possa ser mais alinhada com o nosso país, né? Que é um país diverso e que é um país que precisa respeitar essa diversidade e passar a notícia de uma forma que não traga esses preconceitos e esses estereótipos, né, que não reforce isso. Falando como jornalista, eu vejo que a gente ainda tem um longo caminho a seguir, mas se a gente for olhar para notícias de 2013 ou 2012, por exemplo, a gente já consegue ver algumas diferenças, né? Andrew, você tinha levantado a mão, pode falar. Tá me ouvindo? Dá para me ouvir? Sim, perfeito. Pode falar. Então, eu só queria, na verdade, complementar o que a Rayane falou, porque ela já falou mais ou menos tudo que eu ia dizer, né? Mas que não existe mesmo jornal imparcial. Então, você tem que entender qual é a forma como você pensa e procurar jornalistas independentes que funcionem para você, para que passem essa notícia para você de uma forma na qual você entenda. Mas nunca vai ter um jornal imparcial. A gente pode passar a vida inteira procurando isso num caminho de um jornal imparcial, mas nunca vai existir. Sempre vai ser um jornalismo ou elitista
de direita ou esquerdista que defende os próprios interesses. Isso é um exemplo de uma mulher, por exemplo, do centro, que conseguiu aprovar uma lei de que mulheres que teve filho e o filho morreu não ficassem no mesmo lugar de mulheres que teve filhos que estavam vivos. E muita gente de esquerda mesmo, parceiro assim, comunista, falando que, ai, gente, vamos tomar cuidado, porque ela não é aliada, porque ela não é isso, não é aquilo. Então, nunca vai ter um jornalismo parcial, entendeu? Então, não adianta falar assim, ai, vamos fazer um jornalismo utópico que não existe, porque não tem. Então, cada um procura a notícia como quer, lê como quer, entende como quer, e da forma como a política também abrange a cabeça daquela pessoa. Esse ponto que você colocou, Andrew, é muito importante Como ter mesmo, porque... um jornalismo e comunicação imparcial. Desculpa, eu não entendi o que você falou por último. Falei que é impossível ter um jornalismo imparcial, pensam imparcial. Então as pessoas sempre vão procurar jornalistas que abrangem as suas ideias, não importa qual notícia seja. Uhum. Nesse quesito, a gente está falando sobre como você consome, né, o conteúdo. É mais comum mesmo, e é mais fácil até, falando assim, que a gente consuma aquilo que a gente tem mais tendência a se sentir alinhado com aquele princípio, né? Mas em se tratando do jornalismo, esse quesito da imparcialidade, ele teria que ser uma coisa validada e específica e que estivesse em todos os canais, né? Mas é como você mesmo disse, tem toda uma questão de interesses, né? Dentro do jornalismo, dentro da mídia em si, tem a questão do jogo de interesses. Então, também, um outro ponto que você trouxe que eu achei bastante relevante é você consumir o conteúdo e, a partir do conteúdo, você pensar no que você entende daquela notícia, né? Hoje que a gente tem tanta facilidade de ter conteúdo no celular, no computador, muitas vezes a gente só consome e não pensa sobre aquilo que está sendo consumido. Então, também é um ponto. A partir do momento que você consome e começa a analisar, você tende a olhar diversos pontos, né, dessa questão. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode Eu, falar, Rafael. eu não tava conseguindo levantar a mãozinha assim, aí eu levantei aqui. Eu ia falar que é realmente muito isso, né? Ultimamente, acho que de quando a tecnologia começou a avançar no mundo, a gente vem tendo contato com esses tipos de conteúdo e às vezes a gente nem percebe. Então, a gente fica naquilo do automático, né? A gente consome, 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 consome. E tipo, um cara sofreu um acidente no meu bairro. Ai, fulano acabou sendo preso na periferia de Guarulhos. Ai, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a gente fica tipo, tá bom, aconteceu, foi aqui do lado, tá bom. E a gente continua consumindo, entendeu? Sendo que a gente não para poder pensar. É tipo, poxa, foi aqui perto, foi aqui no meu bairro, é onde eu moro, sabe? É o lugar que eu vivo. Então a gente tende a consumir muito esse tipo de conteúdo, só que por estar acostumados a viver no automático, a gente acaba desconsiderando e fingindo que não é nada, né? Sendo que, pô, aconteceu do lado da sua casa, praticamente. Eu Sim. acredito que esse fato de ter uma comunicação que ela que não passa uma profundidade, é um facilitador, porque como você mesmo disse, né, são várias notícias dessas no dia, você só rola. Mas aí, a partir do momento que você olha uma notícia que ela é dada por um canal que é mais independente, ele tem a possibilidade de trazer uma outra narrativa. Ele tem a possibilidade de dizer, não, esse personagem aqui não foi só um personagem que foi atropelado ou que foi vítima de um assalto. Ele é um pai, ele é uma mãe, ele é um filho, ele fazia isso, fazia aquilo. E muitas vezes, como a grande mídia não tem às vezes não é nem questão de não ter tempo, mas não tem esse interesse de trazer essa vítima, porque tem que só noticiar, noticiar, noticiar,
é esse o momento em que a comunicação comunitária ela tem importância para validar aquela situação e até mesmo para criar movimentos, né, dentro dessa comunidade. Poxa, aconteceu uma situação de violência aqui, alguém estava passando na rua e fez o vídeo, a gente, como canal de comunicação, vai atrás para ver, para falar, vamos dar uma amplitude para isso, isso não pode ficar de forma, passar impunemente, né? Então, essa também é a importância da comunicação comunitária, que é trazer para a pessoa uma profundidade e trazer para essa pessoa também, e criar dentro da comunidade um conceito de nós estamos aqui, nós vamos nos mobilizar, e a partir da nossa mobilização, a gente pode fazer algo diferente aqui, né? Se tem alguma história que vai ser contada, que ela seja contada por nós. E aí, falando um pouquinho sobre isso, eu vou trazer 2 exemplos aqui de comunicação comunitária, tá? Só um minutinho. Bom, vocês já falaram que consomem, seja no Instagram, seja no YouTube. Eu trouxe aqui o Periferia em Movimento, né? Aqui é como fica o site deles no Instagram, é um dos notícias que é sobre a arte da periferia, nunca pediu permissão. Onde está o radicalismo no funk e no rap de hoje? Eu sou uma pessoa que gosta muito de rap, gosto muito de hip hop, e tem essa discussão mesmo do quanto, a partir do momento que o consumo dessas músicas, né, desses sons, eles passaram para a classe média alta, como esse canal ele teve um esvaziamento, né? Mas falando um pouquinho do Periferia em Movimento em si, esse coletivo, em 2024, celebrou 15 anos de jornalismo de quebrada, com o lançamento de uma campanha comemorativa, que destacou a produção de conteúdo jornalístico que aborda questões como cultura, saúde, educação, mobilidade, moradia e participação política, sempre de uma perspectiva periférica. Além disso, eles promovem também o projeto de gerações periféricas conectadas, né? Que envolve escutas intergeracionais e oficinas formativas, abordando temas como desinformação, que é aquela que já foi citado aqui, e crise climática nas periferias, que também é um tema que é muito temática sem precedente, a maior quantidade da população periférica, né, não tem acesso ao básico, ao saneamento básico em si. Imagina você ficar 2, 3 dias sem água, em um calor de 43 graus. Então, assim, são temáticas que a gente tem que abordar cada vez mais, principalmente se tratando de proximidade de ano eleitoral, né? Esse ponto da desinformação, então, principalmente também, porque com o uso da IA, com essa amplitude de canais em que podem ser feitas comunicações, se você não tiver um local seguro para verificar, você pode acabar sendo vítima de desinformação. Eu, inclusive, gente, só para dizer, eu acabei acreditando em um vídeo de IA pela primeira vez na minha vida, mas foi um vídeo que estava muito bom, que era aquele, não sei se vocês chegaram a ver, mas o vídeo do canguru no aeroporto. Segurando a passagemzinha, né? Acabei acreditando. Uhum. Eu acabei acreditando, gente. Então, vamos ficar atentos, porque a situação tende a ficar cada vez mais normal, e aí a gente não pode normalizar. Por isso que é importante ir atrás de vários veículos de comunicação. Nossa, sim, com certeza. Tipo, assim, eu como artista, né? Os meus conteúdos aparecem principalmente coisa muito voltada de artistas, né? Desenhista e tudo mais. Então, de certa maneira, eu já sei, tipo, perceber assim quando é feito por IA, eu já fico tipo, meu Deus, e aí eu fico muito em choque, porque o pessoal tá normalizando tanto. Por exemplo, esses dias eu vi uma amiga minha que postou tipo um meme que era de uma Cleópatra feita de IA. Eu fiquei tipo, gente, que horrível, tipo, olha o nível que tá. E parecia tipo muito real. Teve outro também que era de como se fosse um reality de uma senhora gorda de maiô, assim, apresentando, fazendo piadinha. Eu fiquei tipo, gente, como pode? E a galera tudo, ai, hahaha,
bem que podia existir, ai, não sei o quê. E eu, tipo, gente, olha o nível que tá. Porque já, tipo, já estão usando essas coisas, inclusive na política, por exemplo, né? Que falaram, por exemplo, que o Trump foi uma dessas pessoas, né? Que usou coisa de IA e tudo mais. Então, tipo, tá tudo tão sendo normalizado que a galera não tá nem ligando, só tá dando risada. É exatamente, por isso é Eu importante ia falar. perguntar aí, e pra Dani tomar cuidado, senão o canguru daqui a pouco tá aí no Malvinas, que fica pertinho do aeroporto. Real. Porra, mano, você fica no meu pé, né? Ai, gente, então, bom, como eu estava dizendo, um diferencial dos canais comunitários é justamente falar sobre outros quesitos. Por exemplo, essa notícia mesmo, sobre arte da periferia, né, e falar onde está o radicalismo do funk no rap. Em algum momento vai ter alguma temática assim, no G1, por exemplo, ou na CNN, no máximo na rodinha, lá no rodapé, ou em algum mês, sei lá, no mês do hip hop, eles podem falar sobre isso. Mas você tem um artigo como esse, no dia a dia, ali, é muito importante, porque o funk, o rap, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, você não precisa de um mês específico para ouvir falar sobre isso, ou um mês específico para debater sobre isso, para debater sobre como está a musicalidade hoje, por que as letras elas não têm mais tanto impacto, o que tem acontecido, e é justamente isso mesmo. O canal comunitário ele também serve para trazer debate, para que a comunidade ela possa ter um progresso, né, nas suas comunicações. E tem mais uma aqui que eu trouxe exemplo, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Nós Mulheres da Periferia, né? O Nós Mulheres da Periferia, ele completou 10 anos no ano passado, tem uma relação que que intensificou sua presença em eventos literários e culturais, eles participaram da FLUP, destacando as vozes de mulheres negras e periféricas na literatura e na cultura, e também realizam ações de mobilização política, como campanhas Não Basta o Candidato Prometer, que é uma coisa que a gente estava falando sobre política, e como também é importante não só a gente estar atento a falsas notícias, mas também a gente estar atento às propostas que são colocadas. Então, um canal comunitário que fala sobre política, antes mesmo de ser humano político, ou que traz essa narrativa, tem uma importância para que a gente tenha acesso a ao que realmente é do nosso direito, né? Como saúde, educação e também outros temas, né? Como a literatura, a cultura também, que é algo que muitas pessoas não consideram de tanta importância, mas assim como nós temos, precisamos de segurança, de educação, a gente também precisa de cultura, né? Um outro ponto do Nós Mulheres da Periferia também é que eles falam não somente de mulheres negras, mas também falam de mulheres indígenas, de periféricas em si, e também como essas participações elas ocorrem, né? Como elas participam em outros campos também. Vocês, assim, além do que vocês já citaram, tem algum outro canal que vocês conseguem citar agora de momento, que vocês se lembraram? Eu gosto de assistir, acompanhar o Chavoso da USP. Ele fala muito sobre essas coisas, ele é muito foda. Sim, é bem interessante mesmo também. Também gosto de acompanhar, gente. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre comunicação comunitária, sobre qual é a importância, eu queria propor aqui uma tarefinha para vocês. Eu não sei se vocês querem se dividir em grupos, de repente, se vocês conseguirem se dividir em grupos no bate-papo, ou se vocês já têm algum grupo, eu queria trazer uma criação de um post ou um vídeo no Instagram, um fato que ocorreu no território de vocês durante essa semana. Vocês não precisam fazer o vídeo em si, mas se vocês forem escolher, eu vou fazer um post, vocês podem só colocar um textinho aqui. Eu queria que vocês criassem algo pensando nisso, né? Quem escolher, eu vou fazer um post,
Então, aí o ideal é que vocês utilizem ferramentas que possam prender a atenção de quem vai ver, né? Porque, assim, a gente já falou sobre a importância da comunicação comunitária, mas vamos pensar a partir da questão de que nós vamos criar. Porque se é comunitária, por que eu não posso fazer? Né? Como eu falei, tem aquela questão da responsabilidade, mas a gente tem a possibilidade, sim, de, a partir de hoje, ser um canal ou ser uma pessoa que fala um pouquinho mais sobre a comunidade, né? Quem escolher fazer um post, eu vou passar como sugestão que faça um post carrossel, porque é um post que prende mais a atenção do leitor, né? Hoje o carrossel, ele tem, acho que 15 fotos, até 15 fotos, né? Ou um pouquinho mais, eu não me recordo. Então, aquele movimento também, ele tende a prender mais a atenção. Quem for fazer o post também tem que pensar no título, no lead, no corpo e no fechamento. Que aí são conceitos jornalísticos que, como a gente seguiu aqui um pouquinho o debate, eu acho que não vou ter tempo de explicar assim, mas você tem que pensar em algo que seja mais prático, no título. O lead, ele vai ser uma linha fina, uma ou duas linhas no máximo, que vão falar um pouco mais, que vão abrir um pouco mais o que você vai falar, né? O título é, por exemplo, Homem Resgatado do Rio, hoje. E aí o lead você vai trazer informações como o local, que essa pessoa foi resgatada, quantos anos essa pessoa tinha, e aí em seguida você vai fazer o texto, né, que vai colocar ali. Uma coisa importante para escrever o texto, ou para fazer esse post, é você sempre lembrar que tem que ter o que, quem, onde e quando, ou como, que são coisas, assim, básicas para que você tenha uma informação completa ali. E aí, como a gente tinha falado antes, né, nós não queremos ser um canal de desinformação, então vamos trazer tudo que é importante aqui. Quando vocês forem fazer algum post ou alguma publicação comunitária, o ideal é que vocês utilizem sempre imagens que estejam no banco de imagens, ou que vocês tenham autorização da pessoa, ou imagens que sejam feitas por vocês mesmos. Nesse quesito de imagens é muito importante, porque a Lauren falou que ela é artista, então acredito que ela também já sabe mais ou menos como funciona. Você tem que ter uma autorização da pessoa, por exemplo, algumas pessoas autorizam que você utilize a imagem delas dando crédito embaixo da imagem e no texto, mas sempre se lembrar de, caso tenha que usar a imagem de alguém, de uma pessoa que eu não conheço, ou não está disponível no banco de imagens, eu tenho que ver se essa pessoa dar essa autorização expressa, né? E uma disposição que se cuida, saturar a imagem, já que hoje o carro... E também em relação ao sentido, né, do texto, sempre da esquerda para a direita, sempre no sentido da leitura, tá? Deixa eu ver, o que mais? Hashtag. Sempre usar hashtags coerentes, que estejam em alta. Hoje em dia, eu acho que a gente não usa tanta hashtag assim, mas também tem um cuidado com a hashtag que vocês vão colocar, porque muitas vezes a gente coloca a hashtag lá só porque é o que aparece, mas quando você vai clicar, ela te traz vários resultados que não tem nada a ver com a sua notícia. Então, é importante também ficar atentos à hashtag. E quando você finaliza um post dessa forma, você tem que chamar o público para algum tipo de ação. Vamos dizer alguma coisa? A gente vai. Qual o veículo que a gente vai usar para postar essas informações, notícias? Pode ser qualquer um. Não, vocês vão criar agora. Vamos dizer que vocês são um canal de comunicação agora. Vocês são a comunicação comunitária de vocês agora. A comunidade aqui de sábado. Então, vocês vão ser o canal a partir de agora. Eu vou dar um exemplo aqui
Vamos dizer que vocês vão tratar sobre alguma notícia de atropelamento, e no final vocês vão comentar, vão pedir uma ação do público, não, uma ação de quem leu. Como está a sinalização na sua rua? E aí, na sua rua tem muita sinalização? A faixa de pedestre na sua rua é respeitada? O que você acha do limite de velocidade que tem dentro da sua rua? Algo assim, para que as pessoas possam comentar, clicar e compartilhar. Essa parte do chamamento à ação pode ser só se você gostou, curta, comente, compartilhe, mas eu sempre acho melhor você fazer uma provocação para o público, né? Fazer uma pergunta, para que a pessoa possa continuar ali dentro dos comentários essa conversa, né? Então, essas são as diretrizes para quem escolher fazer o post, tá? Já que se preferirem, podem fazer um vídeo também, mas aí como a gente não tem tempo para fazer um vídeo em si, vocês podem montar só um pré-roteiro. Vocês vão noticiar um fato, algo que aconteceu na comunidade de vocês, com até 1 minuto, pensando na questão também de visualização. Reels e Story, né? Quanto mais curto, mais fácil para prender a atenção da pessoa. E aí, dentro desse roteiro de vídeo, também tem que ter o que, quem, onde, quando e como. E pensar em quais personagens podem ser entrevistados. Quando a gente fala de jornalismo, a gente pode trazer personagens que vão validar mais, né? A fala da autoridade, por exemplo, se a gente vai tratar, por exemplo, de uma questão de falta de vagas de clínico geral em posto de saúde. Aí a gente vai falar com alguém que usa esse posto de saúde, vai falar com um funcionário, se a gente tiver autorização, e a gente também vai tentar ouvir a Secretaria de Saúde, porque a gente não pode cometer o erro de ouvir apenas um lado da história, né? Como vocês mesmos falaram, o ideal é que a gente seja o mais parcial possível. Então, a gente tem que ouvir quem está reclamando, mas também tem que ver se a gente consegue, em contrapartida, uma resposta de outra pessoa. A gente vai falar sobre como tem sido difícil fazer compras de qualidade, né? Quando a gente está falando de saúde alimentar, por exemplo. Aí, para a saúde alimentar, qual seria um personagem ideal? Uma pessoa que faz compra toda semana e também trazer um nutricionista, um outro especialista na área que possa dar dicas, sempre pensando no lado de ter mais um personagem e não só uma pessoa que está fazendo ali a reclamação da situação, para agregar mais conteúdo, né? É aquela coisa, a gente está como comunicação comunitária, então a gente não vai só noticiar o fato, a gente também vai trazer uma forma de resolução ou uma forma de agregar um conteúdo para nossa comunidade. Então, gente, vocês conseguem fazer assim um esboço em uns 20 minutinhos, uns 15 minutinhos? Vocês conseguem se separar em grupos? Você já tem grupos separados que foram feitos em outras aulas, algo assim? Sim. Sim. Então tá bom. Então eu vou deixar esse tempinho aqui, 15 minutinhos no máximo, tá? E aí eu vou aguardar aqui o retorno de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade ao longo do caminho, da atividade, podem falar comigo, tá bom?
Então, gente, vocês estão produzindo por aí. Depois que vocês terminarem, a gente vai ter uma discussão um pouquinho, tá? Sobre as temáticas, tá bom? Eu esqueci de falar no começo, mas aí a gente vai trazer essas temáticas, tá? Meu Deus do céu, Daniele. Gente, desculpa, meu microfone tava ligado. Tem mais uns minutinhos só, hein, gente?
Então, pessoal, já tem tudo pronto. Como estamos? Tem um rascunho por enquanto. Mais Estamos uns tentando. 5 minutinhos só, então, hein? Tá. Bom, gente, vamos voltando então, que aí dá tempo da gente poder compartilhar aqui. Estão por aí? Sim. Então, vocês conseguiram fazer? Qual foi a dificuldade? A gente teve um pouco de dificuldade no tema, mas a gente acabou chegando no consenso, só que a gente não chegou a produzir nada ainda. Fez um rascunho do rascunho. Certo. E Mas qual foi o tema que vocês iam abordar? o meu grupo, eu, Rafael, aparece aí Rafael, a Rayane e a Dani, a gente decidiu falar sobre invisibilização dos corpos LGBT e violência Certo. contra esses corpos. E aí E aí você... a gente como notícia, a gente ia dar uma notícia de
de uma pessoa, né, que sofreu uma agressão, obviamente, é trazer essa notícia e aproveitar dessa notícia para puxar para outras questões, como a questão da invisibilização, né? E aí a gente usa uma imagem também do pobre Rafael caído, bichinho, para trazer exemplo, né, de notícia e Uhum, também fontes. certo. E aí vocês pensaram em fazer um post ou um vídeo? A gente pensou em fazer um post, porque fica mais fácil, já que vídeo, tipo, cada um mora em um lugar, daí não ia dar para fazer um vídeo. Só se fosse Certo, separado, só que ia ficar ruim de fazer junto. Então, o post fica mais prático pra gente. certo. E qual foi a dificuldade que vocês tiveram em si para fazer? Nossa, várias. Primeiro, a escolha do tema, né? Porque tem como fazer vários temas, mas os dois que a gente pensou foi racismo e homofobia, né? Aí a gente acabou cogitando pela homofobia, já que é todo mundo LGBT do grupo. Aí depois a gente encontrou dificuldade para trazer as informações, né? Primeiro porque era uma notícia fictícia, então a gente pensou como que a gente vai trazer essas questões, né? De o que aconteceu, quem participou, onde causou e tudo mais. Então a gente ficou meio confuso, tipo, nossa, como a gente vai trazer? E depois, questão de como produzir mesmo, né? O Uhum. post. Então, sobre a notícia, eu tinha passado que o ideal era vocês trazerem algo que já tinha acontecido, assim, na região de vocês, Não, justamente para facilitar essa questão de quem, o que, quando, como, sabe? sim, Mas o tema que vocês escolheram é um tema bastante relevante, né, importante, e também eu acredito que vocês estavam meio que na linha certa, assim, de raciocínio, de como fazer essa montagem, né? Eu não tive tempo aqui de aprofundar como você fazer uma estruturação de uma notícia bonitinha, assim, sim, tópicos, falei brevemente sobre o lead, o título, e o que você colocar assim como conceitos. Então, é só para reforçar mesmo. Quando a gente vai fazer uma produção, tem que ter esse cuidado que vocês tiveram de pensar em quem seria, como seria, de não ter como fazer um vídeo, porque cada um mora em um lugar. Então, quando a gente vai noticiar algo também, a gente tem que noticiar com o máximo de informações que a gente consegue ter e pensando que de forma que vai chegar claro para a pessoa que vai ter esse acesso, né? Então, não adianta você trazer uma notícia incompleta, porque é uma notícia muito boa, e você deixar de repente noticiar por texto, porque, mas as pessoas não veem tanto texto. Mas é melhor você trazer algo completo num texto do que você trazer algo muito bem elaborado que fique numa ideia, mas que não vai ter como você fazer, né? O importante é que a gente pensar que a nossa comunidade, ela pode nos utilizar como porta-voz tanto dessa defesa de direitos, dessa defesa de questão de veículo para a prestação de serviços, né? Vocês formaram dois grupos, então? Então, a gente fez um grupo, o nome do nosso grupo, inclusive, é Katiuska, né? Vamos fazer uma referência à nossa grande amiga. E a gente é um grupo de 4 pessoas, eu, a Dani, a Lauren e a Rai. E aí a gente pensou, né, em trazer aqui uma notícia, um post, enfim, né, que fica de fácil acesso para as pessoas, sobre a Ai, eu não vou saber falar. Fala aí, alguém. invisibilização dos Idade? corpos LGBT e a Isso violência. mesmo. E a violência. E aí, a gente criou junto, né, isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Como que vira a câmera aqui, gente? Que eu tô igual um... Achei. A gente trouxe isso aqui. Não dá Ah, pra compartilhar a certo. tela, Rafa? Compartilhar a tela? Usaram. Tá, eu vou compartilhar a tela então, peraí. Não, deu para ver, deu para ver. Eu não sei se eu preciso de permissão, não sei.
Vocês querem que compartilhe ou pode mostrar normal? Pode mostrar normal, dá pra ver. Acho que Ah, todo então mundo beleza. viu. Então vamos lá, ó. O Rafa precisa para você compartilhar, precisa autorização da professora, mas acho que não tem necessidade. Dá para ver? Ah, tranquilo, dá pra ver então. Então a gente Sim, trouxe aqui, né, como se fosse numa notícia, sei lá, né? Adolescente gay espancado na cidade de Guarulhos, com as hashtags ali do ladinho, a bandeira. E a gente trouxe em forma de jornal também, essa parte. E esse realmente sou eu. ah, É, entendi. A foto é autoral, então não precisa colocar créditos ali embaixo, né? esse aqui sou eu caído na rua. Bom, a forma como vocês, o formato do primeiro, o primeiro, a primeira imagem, ela tá com uma cor interessante, tá trazendo o título ali de uma forma interessante também. As hashtags a gente costuma usar na descrição, tá? Então a gente não costuma colocar nas imagens. Por quê? Porque quando você coloca a hashtag na descrição, é onde as pessoas vão achar a temática por hashtag. Por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo no Campo Limpo. Aí a pessoa vai colocar hashtag Campo Limpo, e aí ela vai ver tudo que está ali, entendeu? Essa questão de trazer as hashtags, eu gostei, vocês produziram. A parte do jornal escrito também, eu acho que o título, ele está num tamanho legal. A imagem, a gente sempre vai tentar proteger, porque assim, você colocou um ponto importante, adolescente, menores de idade, a gente não pode vincular o rosto, tá? Então, a ideia é que, de preferência, a gente não vincule de forma alguma o menor de idade. Mas se você tiver que trazer a foto dele, a imagem dele tem que estar preservada. E se for um quesito de violência também, a gente tem que trazer aquela pixelização da imagem ou algo para não deixar assim essa coisa Brasil urgente, por assim dizer. Gostei, mas eu gostei bastante. Vocês tiveram pouquíssimo tempo para produzir, produziram. Parabéns. Teve algum outro grupo quer se pronunciar, quer compartilhar com a gente? Vamos, gente, um de cada vez. Pode ir. Eu acho que teve algum pessoal que saiu, se eu não me engano. Eu acho que algumas pessoas saíram da sala, eu autorizei alguém a entrar agora, mas. Então foi apenas esse grupo que trouxe a atividade pronta. Então, quem não quiser falar, pode colocar aqui no chat e a gente lê. Alguém que não chegou a montar, tinha alguma ideia ou algo assim? Ou ficou com alguma dificuldade para fazer essa montagem e por isso que não conseguiu trazer? Ah, perfeito. Pedro falou que vai colocar aqui no chat. Pode colocar. Enquanto a gente aguarda aqui o Pedro, alguém quer falar algo mais? Alguém ficou com alguma dúvida de algum processo, de como você cria uma notícia? Estou por aqui, gente.
Professora, Pode falar. sobre o nosso, que foi o da invisibilização e etc., Uhum. só ficamos em dúvida mesmo sobre isso, né? Que a gente realmente não tinha entendido se era para pegar um desse existente e tudo mais, tanto que a gente cogitou pegar o mesmo que a Catiusca tinha falado, mas a gente acabou preferindo esse outro. A gente só queria também saber, tipo, como que faz, porque tipo, foi tudo muito rápido, assim, pra gente fazer. Uhum. Então a gente fez um rascunho, um rascunho rapidinho, mas, tipo, qual você falaria que são, tipo, coisas importantes pra pensar logo de início quando vai fazer, sabe? Quando se quer dar uma notícia. Então, tem aqueles tópicos, né? De o que, Do que quando, ler, né? como, onde. Isso é imprescindível para você colocar qualquer notícia. E Sim. você vai colocar é sempre algo que seja relevante. Alguma situação, você vai buscar também se tem alguma resposta das autoridades para a situação. Se foi aberto, nesse caso, que foi uma violência, foi aberto boletim de ocorrência, a pessoa que realizou o ato, ela foi presa, sempre pensar no desdobramento, né? Você vai narrar o que aconteceu e trazer também o desdobramento, desculpa. Se nesse quesito da gente ter uma resposta da polícia ou de repente de alguma outra coisa, caso até a finalização do texto você não tenha essa resposta, o que você tem que colocar é: procuramos a delegacia tal e até o fechamento dessa notícia não tivemos retorno. Por quê? Você tem que passar para a pessoa que está lendo que vocês foram atrás do outro lado, sim, não tiveram retorno. Mas aí também tem que deixar claro para esse outro lado que, caso eles queiram falar algo, a redação, que no caso são vocês, estão disponíveis, tá? Explicou mais ou Com menos? licença. Oi, pode falar. Oi, eu acabei de mandar o meu texto no chat. Posso falar um pouco dele? Pode sim. Aqui em Atibaia teve um caso muito famoso de uma mulher que ela acabou amputando o marido, e daí ficou um caso bastante famoso, saiu até no Jornal Nacional e tudo mais. E daí eu pensei nisso e também já linkar com a violência em relação, tipo, tantos em casal, mas também contra as mulheres, que de certo modo foi por causa de abuso que ele cometia com a sobrinha e tudo mais. Tem até um livro dele que lançou, eu achei interessante fazer isso, e também com uma manchete um pouco mais sensacionalista, até para atrair a atenção da pessoa que está vendo. Nesse quesito a gente atrai bastante atenção mesmo, mas a gente também tem que ter um certo cuidado com o sensacionalismo, que é pra gente não cair no que a mídia hegemônica já faz, assim. Mas eu consegui ler aqui a notícia que você trouxe, tá bastante coeso. Se você tiver a idade e o nome da pessoa também, em casos assim, você pode vincular. Você não pode, caso seja menor de idade, ou caso seja algo que esteja sob investigação ainda, né? Você pode citar uma mulher de não sei quantos anos, né? Você trouxe também o porquê que aconteceu. Então, você deu esse desdobramento, explicou o que foi o porquê dela ter tomado essa atitude, e você falou ali, né, qual a finalização, né? Está sobre as motivações ainda são desconhecidas, então você meio que já disse que você explicou que o porquê não tinha, mas você trouxe a questão da motivação. E você também falou sobre o lado da polícia, né? Estão sob investigação. É importante trazer. Vai ser investigado? Não vai ser investigado? Né? Sobre a questão de violência contra a mulher também é um tema importante, e sobre você ter colocado o bairro, né? Ou omitir também o bairro. E isso depende, né? Em situações que são muito delicadas, por exemplo, essa situação podia causar um certo burburinho ali no bairro, causar uma certa indignação da comunidade, então omitir também alguns dados sensíveis é importante às vezes, mas tá bastante coeso aqui o que você trouxe pra gente, viu? Parabéns. Pode falar, Rafael. Eu queria falar o seguinte, eu acho que, tipo, na minha opinião, essas informações mais detalhadas, né, assim como você falou, por exemplo, a idade,
enfim, né? É importante porque, vamos supor que essa mulher tenha, sei lá, 33 anos, tá? Um exemplo. Aí eu acho que, na minha opinião, se eu fosse uma mulher com 33 anos que visse uma notícia assim, eu ia querer saber mais sobre, porque, poxa, tem a minha idade, entendeu? Então é legal. Por exemplo, ah, acabou assediando, estrupando, enfim, uma garota de, sei lá, 8 anos de idade, 12 anos de idade, 6 anos de idade, né? E aí, se eu sou uma mãe que tem uma filha nessa faixa etária, obviamente eu vou me interessar para, tipo assim, querer saber mais sobre e tomar mais cuidado, né? Então, acho que quanto mais detalhe, melhor, né? Porque a gente acaba se identificando indiretamente e fazendo com que dessa forma a gente consiga prestar mais atenção naquele conteúdo que a gente está vendo, né? Eu já vou deixar a Laura falar, vou só reforçar não, né? Só complementar aqui o que você disse. Essa questão da identificação é muito importante quando a gente está trazendo algo de comunidade, alguma notícia comunitária. Vocês trouxeram aqui situações de acidente, desculpa, acidente não, situações de crime, mas vocês também podiam trazer algo social, por exemplo, vai acontecer uma festa junina aqui na igreja e tal, que são coisas que a gente às vezes esquece, a gente sabe a importância de trazer notícias crime, mas também é bom a gente pensar em outras temáticas que sejam um pouco mais leves também, até para a gente não ficar naquela vivência presa de o jornalismo vai sempre comunicar apenas esse lado de dor, né? Mas quando a gente vai comunicar esse lado de dor, esse lado criminal, é importante que a gente tenha algumas informações. Um outro ponto que vocês também podem deixar a notícia de vocês é citar que em caso de violência ligar, onde você pode fazer uma denúncia, que aí essa pessoa que está lendo e ela se identificou, ou ela conhece algum caso, ela já vai saber agir de uma outra forma que não seja cometer o crime. Porque, assim, a gente sabe que não é uma situação correta você fazer justiça ali com as próprias mãos. Então, o ideal é que essa pessoa que esteja lendo, ela se identifique de saber que quando ela lidar com alguma situação parecida, ela vai agir de uma outra forma, de um outro modo também. Eu só ia complementar o que ele disse, que é a questão mesmo do público-alvo, né? De quem para quem tá indo, por que que é importante para as pessoas e tudo mais. Era só isso mesmo, para saber que a pessoa, igual ele falou, né, vai relacionar com a vivência que essa pessoa já tem, e então ela vai ficar mais, nossa, isso é importante, porque eu também passo por isso. Era só isso mesmo. Mas agora, o que você falou faz sentido também, essa coisa dos movimentos sociais, de eventos, comemorações, é bom também, para que não mostre que, tipo, principalmente nossas periferias, tipo, não acontece só tragédia, né? A gente tem uma vida além das tragédias, né? Não é só isso que acontece, tem cultura, arte, enfim, tudo mais. E é bom até para chamar a atenção de quem é de fora, que não vê só coisa ruim. Só isso mesmo. Obrigada. Imagina, gente, é isso mesmo. Trazer identificação, dar voz à nossa comunidade, e é um ponto que você falou, sobre você pensar quem é o público-alvo. Se a gente está falando da nossa comunidade, o público-alvo é a nossa comunidade, então a gente vai saber qual a linguagem que a comunidade fala. Se eu estou em um bairro que a maioria são jovens, o ideal é que eu possa fazer uma comunicação um pouco mais jovem, mas que a gente também não perca de vista outros públicos que podem consumir. Tá? Mas o ideal é ter essa proximidade mesmo, para que seja uma leitura legal, para que seja um consumo de vídeo legal e que a gente passe a informação que é o principal dentro da comunicação comunitária em si. Deu 9 horas, que é o horário da nossa aula. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de saber um pouco mais? Eu não é dúvida, né? Mas no caso, como eu cheguei um pouco mais tarde, eu só gostaria que, por favor, depois me mandassem pelo menos o comecinho da aula, que comecei bem perdida, assim, só para eu retomar depois e pesquisar certinho, porque eu achei um tema muito bacana e eu acho importante estar estudando isso por fora também das aulas. Só isso mesmo. Obrigada, Legal. professora. E o nome também, professora, eu não anotei o seu nome. É porque estava no comecinho, deixa eu só resumir. No comecinho eu tentei passar
slide com a apresentação, então, quando você entrou, a gente tinha começado a falar mesmo. Então, pode ficar tranquila nesse quesito, tá? Vou reforçar, meu nome é Sabrina, tá? Sabrina Almeida, eu sou formada em jornalismo, né? Escrevo algumas coisas ainda, faço parte de alguns projetos, às vezes de comunicação, e é isso. Eu não tenho um Instagram específico para o que eu escrevo. Não, atualmente até tenho, mas ele está um pouquinho parado, então não vou compartilhar com vocês por conta disso. Mas eu quero agradecer a participação de vocês. Eu espero que eu tenha agregado hoje para vocês. Se alguém sentir alguma dúvida, alguém ficar querendo falar, alguém quiser saber um pouco mais sobre o assunto, eu acho que eu vou deixar o meu outro Instagram aqui. Vou passar aqui no chat para vocês. E aí vocês podem me mandar uma DM, tá? Nem sei se pode fazer isso aqui, eu posso estar fazendo isso aqui. Larissa? É nosso, né, professora? Pode mandar, é comunitário, é todo mundo no coletivo. Vou mandar aqui no Instagram, tá? E sobre a atividade, eu só queria saber se a gente pode ter a chance de terminar a nossa atividade, fazer de forma mais aprofundada e tudo mais, de alguma forma, se a gente pode estar enviando para você, ou se ficou só pela dinâmica da aula mesmo. Bom, ficou pela dinâmica da aula, até onde eu sei, mas se vocês quiserem me passar, o pessoal tem o meu contato, então vocês podem terminar assim, eu vou amar ver a produção final. Quem não teve tempo de fazer, ou não teve ideia de fazer, eu também vou gostar de ver, tá? Então vocês podem ficar à vontade. E eu quero só agradecer também a participação de vocês, espero ter agregado sempre à vontade para falar. Se tem uma história a ser contada, que seja contada por nós. Então, seria para mim maravilhoso saber que de repente você, Laura, o Rafael, ou o Pedro, ou a Júlia, mas futuramente estão fazendo, tem um canal de comunicação ali para a comunidade de vocês. Se não quiserem fazer um canal diretamente, a gente hoje em dia tem a facilidade das redes sociais, e isso facilita muito para que você possa falar sobre a comunidade sem assumir uma questão de canal em si, né? Mas você noticiar, às vezes, sempre tendo esse viés, esse cuidado, né? E é isso, pessoal. Quero agradecer, dizer que eu estou à disposição, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. E tenham cuidado com as fake news, por favor. Obrigada, pessoal. Obrigada, Larissa, professora. tá por aí ainda? Quer falar mais alguma coisa? Pode sair, Lari? Será que ela tá por aqui, gente, ainda? Eu acho que já pode sair, já, não? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.